Estamos de volta com o Direto do Plenário para mais decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão, na qual está sendo tomado o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.874. Passa a palavra para voto ao eminente ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, eu estou seguro de que não é a primeira vez que esse tema vem ao debate. E também a tentativa desse colegiado, ao lado de inúmeras outras tarefas, apreciar e dar um desate jurídico a essa matéria do interesse não apenas das partes e seus ilustres advogados aqui presentes, mas também do interesse da própria agência reguladora, dos órgãos de Estado e da prestação jurisdicional. Eu estou fazendo essa introdução para afirmar, senhora presidente, que efetivamente serei muito breve na declaração de voto que vou fazer e não sem antes louvar o percussiente, sensível e aprofundado voto que a eminente ministra Rosa Weber, ministra relatora, trouxe a esse colegiado e também enaltecer a argumentação sólida e consistente que o eminente ministro Alexandre de Moraes trouxe à colação na sua divergência. Portanto, faço essa introdução não sem antes louvar o voto da eminente ministra relatora e do eminente ministro que suscitou a divergência, mas entendo, senhora presidente, eminentes pares, que há duas posições, ainda que na questão atinente à lei não haja divergência nem quanto ao conhecimento, nem quanto ao não acolhimento, mas na questão central, o tema que se coloca, parece-me, e tentei versar sobre isso em aproximadamente 2 dezenas dessa declaração de voto que queria juntar aos atos, o tema central é saber se efetivamente essa restrição que chega ao nível de vedação do acréscimo do aditivo, está ou não na ambiência do poder normativo regulamentar da Anvisa. E, por consequência, se ao regulamentar com este grau de restrição, que chega até mesmo em relação aos aditivos mencionados, a vedação de sua utilização, se há ou não o seguimento dos respectivos parâmetros constitucionais utilizados pela parte autora para promover o pedido de interpretação conforme nos termos que aqui foi deduzido. Eu estou a dizer isso para reconhecer que, em meu modo de ver, do estudo que fiz com pedido de divergência do eminente ministro Alexandre de Moraes, cheguei às idênticas conclusões da eminente ministra Rosa Weber e entendo que os padrões constitucionais e de legalidade infraconstitucional estão cumpridos pela agência reguladora e esta forma de cumprimento cedeu, no meu modo de ver, nos termos da legislação, não há apenas o sentido que a parte autora sem embargo, de modo percussiente, intentou emitir na inicial, mas todos os sentidos, inclusive dessa restrição mais grave, também me parece consentâneo à normativa infraconstitucional, mas o que estamos aqui a fazer controle de constitucionalidade me parece coerente com o dispositivo do artigo 174 da Constituição brasileira, quando expressamente atribui ao Estado um papel normativo regulador na ambiência da economia e longe de qualquer dicotomia ou contradição aqui entre o direito à saúde e a livre iniciativa. Não se trata disso. Ambos são valores, obviamente, de diferente configuração, mas valores de dignidade constitucional reconhecidos pelo Estatuto Constitucional. Portanto,
Em meu modo de ver, não há aqui inconstitucionalidade formal. Também entendo que inexiste a inconstitucionalidade em sentido material. Nesta declaração de voto, eu estou agasalhando os argumentos acutíssimos que a eminente ministra relatora trouxe, me permito não reiterá-los, como também doutrina a propósito do papel das agências reguladoras e da intervenção legítima e limitada do Estado em determinados setores da economia, de modo a não promover um esvaziamento do conteúdo econômico desses setores, o que seria inconstitucional, para dizer o mínimo, mas a promover, sim, a atividade de regulação que pode chegar mesmo a esse patamar que, em meu modo de ver, a Anvisa, no caso concreto, chegou. Estou valendo-me da lição do professor Ego Bockmann Moreira, cito aqui obras, além da lição do ilustre professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, para concluir que a agência reguladora está dentro dos limites normativos e, por isso, não encontro nesta dimensão uma expressão, e com toda a vênia ao ministro Alexandre de Moraes, uma expressão política da agência reguladora. Essa expressão é mesmo no Parlamento. Não cabe nem a agência reguladora e também não cabe o judiciário. Mas cabe sim fazer controle de constitucionalidade e verificar se nos diversos sentidos que é possível, passíveis de serem extraídos da lei, todos esses sentidos são conforme a Constituição. Em meu modo de ver, são, não apenas aquele indicado na inicial, ou seja, não agasalho esse princípio de essa premissa de interpretação conforme indicada na inicial, eis que não se tem essa redução. Eu já votei nesta direção, senhora presidente, no recurso ordinário 657-718, estou reproduzindo lá o voto que proferi e, como disse, para não contradizer a premissa de que serei breve, estou, portanto, acompanhando integralmente a eminente ministra relatora, também pela razão suscitada pela ministra Rosa Weber, de que os paradigmas invocados pela agência reguladora, no caso, são consentâneos também com normas internacionais que foram internalizadas pelo Brasil e, em meu modo de ver, podem ser chamadas à colação para o exame da interpretação conforme que restou proposta pela Confederação Nacional de Indústria. Por essas razões, portanto, também voto nos termos da proposição da ministra Rosa Weber pela improcedência da ADI e juntarei a declaração de voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora presidente, Egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público, eu também queria acompanhar o ministro Edson Fachin no tocante a tudo quanto assentou sobre a profundidade do voto da ministra Rosa Weber, que conseguiu, em 1 hora e poucos minutos, reduzir um voto de 77 laudos extremamente profundos sobre o tema hora em debate. Senhora presidente, o que eu verifiquei como antecedente da Raciolense foi que a Anvisa, ela pretendeu não impedir ou prevenir riscos à saúde, mas o que se observa é que ela pretendeu não tornar mais agradáveis e atraentes os cigarros para os consumidores. Então, foi isso exatamente que ela fez. Aqui adiante, eu verifico que nós já tivemos oportunidade de analisar um caso sobre a embalagem dos cigarros de 20 unidades, que o ministro Celso proferiu um voto onde ele faz assim uma distinção entre a atuação da agência reguladora e os limites dessa atuação em face dos princípios da ordem econômica e social. Eu faço uma passagem sobre a deslegalização, a possibilidade das agências reguladoras poderem efetivamente minudenciar através de ordem normativa secundária aquilo que consta da lei. Também faço essa abordagem da razão de ser da resolução da Anvisa, e eu acabo por concluir, senhora presidente, quer dizer, numa linguagem mais moderna, que houve o que hoje em dia se denomina de regulação expropriatória, que é uma regulação que vai além para atingir efetivamente outros valores tutelados constitucionalmente. Eu estabeleci aqui algumas premissas
sobre a sindicabilidade dos atos regulatórios, a crise da lei, mas com a devida vênia da ministra Rosa Weber, eu estou entendendo que a atuação normativa da Anvisa ela cinge-se ao controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços para fins de proteção à saúde, desde que concomitantemente respeite o campo próprio e indelegável das escolhas políticas do legislador. Acrescento que as substâncias proibidas pela Anvisa, por meio de norma ora impugnada, não se enquadram, no meu modo de ver, em nenhum dos permissivos legais, que lhe circunscreve as atribuições, por isso que não violam legislação pertinente nem acarretam risco imanente à saúde, essa ratio aqui de pouca atração do cigarro que a Anvisa levou à consideração. Aqui já foi mencionado pelo ministro Alexandre de Moraes que a regulação, a pretexto do risco iminente à saúde, ela funda-se nessa causalidade indireta, nesses outros motivos, o que não se pode conferir à agência um cheque em branco na sua atuação em caso da regulação do tabaco. Então, concluo que estão ausentes na razão desse ato normativo, porque eu li aqui o que embasou esse ato normativo, essa, digamos assim, essa norma que visa a não tornar mais atraentes os cigarros. Eu digo que, ausente na raça do ato normativo, os riscos iminentes à saúde, a proibição de ingredientes da verdade, constitui supressão indevida da liberdade de empresa e de concorrência dos fabricantes, até porque cria uma certa homogeneidade dos cigarros. E ela traz essa adição para se distinguir de outras empresas, o que, digamos assim, está encartado dentro do princípio maior de livre iniciativa. Considero abusiva a regulação que, sem amparo legal, provoca o esvaziamento econômico ou a retirada do conteúdo prático da atividade comercial, sem ressalvar outras formas de aproveitamento econômico. Faço também no voto aqui a resolução perpassar pelo teste da razoabilidade, não encontrei, digamos assim, não entendi como meio adequado, entendo que o poder público tem outros meios, até publicitários, para tornar menos atraente o cigarro do que impedir uma atividade econômica. Então, no quesito adequação, que faz parte da análise das etapas da regra da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que essa disposição da agência reguladora não vence o teste da proporcionalidade. Por essa razão, estou entendendo que a impugnação da lei frente aos parâmetros de controle constitucionais, quais sejam os artigos 1, 4, 2, 5, 2, 37 e 170, enseja o manejo da ação direta de inconstitucionalidade, a qual, no seu bojo, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. E vou juntar votos, senhor presidente. Pois não, muito obrigada. Ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, inicio por primeiro para, embora já tendo passado muito tempo, cumprimentar os eminentes advogados privados e públicos que vieram à tribuna defendendo as várias posições, trazendo memoriais, trazendo elementos fundamentais para a nossa decisão neste colegiado. Também cumprimento o belíssimo voto trazido pela eminente ministra Rosa Weber na data de hoje e também a capacidade e a objetividade no resumo de um voto bem alentado, como merece o tema, como necessita o tema, e Sua Excelência, como já foi dito aqui, conseguiu resumir, e é algo que eu penso que todos nós temos que pensar nisso diante da quantidade de temas que nós temos liberados para a pauta deste plenário. E inicio por dizer, senhora presidente, eminentes colegas, que não há como negar o poder regulamentar da Anvisa. Não há. E nem o faz o voto divergente, pelo que entendi de Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, tanto que na pergunta de Vossa Excelência ao final do início da parte inicial da sessão, Sua Excelência deixou claro que, quanto à lei, acompanha o voto de improcedência
pedidos relativos à interpretação conforme relativamente à lei, o eminente ministro Alexandre de Moraes acompanhou a ministra relatora, julgando improcedente a ação. E eu digo que essa questão é importante ficar bem esclarecida, porque se nós adentrarmos do ponto de vista geral, e estamos no conhecimento de uma ação abstrata, nós podemos ter consequências, inclusive, no âmbito penal, porque, por exemplo, a lei que estabelece a criminalização das drogas é uma lei penal em branco. O artigo 33 da Lei 11.343 e o artigo 34, eles dizem que são as substâncias ilícitas serão aquelas consideradas como tais pela lei ou pelo poder regulamentar. Então, é a Anvisa que diz quais são os produtos que são lícitos ou ilícitos, inclusive para a lei de drogas, inclusive os fármacos, inclusive os medicamentos. Então, este poder regulamentar da Anvisa, é muito importante que fica claro aqui que a divergência, pelo menos posta até agora nos que já votaram, não existe em relação ao poder regulamentar da Anvisa. A divergência que se abre é quanto ao extrapolamento ou não, e neste ponto acompanhado agora pelo ministro Luiz Fux, o voto aberto da divergência do ministro Alexandre de Moraes, quanto à abrangência e o excesso ou não deste poder regulamentar. E aí é importante lembrar, senhora presidente, que goste-se ou não goste, o tabaco, inclusive, é constitucionalizado. Na medida em que o artigo 220, parágrafo 4º da Constituição, estabelece que a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias está sujeita a restrições legais. Então, não está vedado. A Constituição traz o tabaco como algo lícito e faz parte da nossa cultura. Não há dúvida, senhora presidente, eminentes colegas, que não só o tabaco, não só o álcool, mas o açúcar é extremamente nocivo à saúde. Talvez de todas essas três substâncias, a mais nociva seja o açúcar, que é, segundo estudos reconhecidos, mas o açúcar em relação ao câncer, porque aqui estamos no foco do que seria, né, o cancro, o câncer e os tumores que são causados por essas substâncias. O que se diz é que o açúcar é o que mais causa esse tipo de... e é uma substância lícita e utilizada na nossa cultura. A justificativa trazida pelo Estado, na sua maior parte pelos estudos, é a atração dessas substâncias para os adolescentes, para os jovens. Ora, em relação aos adolescentes, é vedado vender o produto. É vedado. Se existe adolescente consumindo, está absolutamente contra a lei. Por outro lado, e se fez menção aqui, inclusive, ao acordo quadro internacional que o Brasil subscreve. É bom que se resgate que este acordo quadro, inclusive, ele entra no mundo com base num projeto e num programa político que se inicia no Brasil de combate ao fumo e ao consumo do cigarro, que foi uma política pública que se tornou exemplar no mundo inteiro e que deu ensejo, inclusive, a essa discussão, capitaneada pelo José Serra, quando ministro da Saúde, que levou a todas essas proibições que foi mencionado pelo ministro Alexandre de Moraes em relação a fumos, a fumar em locais públicos, etc. E é bom que se resgate que a primeira decisão, até antes dessa política pública, foi de um juiz federal. Ao proibir, a pedido, salvo engano, do Ministério Público, a doutora Raquel Dodge pode me corrigir se estiver equivocado, no Rio Grande do Sul, salvo engano,
que determinou a proibição do fumo nos aviões. E isso acabou sendo um exemplo para o mundo inteiro. Então, o Brasil, nesse aspecto de atuar no sentido de diminuir o consumo do cigarro, é um exemplo para o mundo. É um exemplo para o mundo. Agora, onde que se deu o maior sucesso deste programa? Foi na propaganda, na publicidade institucional. Eu já tive aqui a oportunidade de dizer sobre isso em outras decisões dessa Corte, como, por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade, da qual eu fui relator, em relação à propaganda que influenciasse a programas, aquela grade de programação que é estabelecida pelo Ministério da Justiça em relação a programas que possam afetar a idade etária de crianças e adolescentes. E ali eu disse, muito mais do que proibir, o Estado tem que atuar com educação e com esclarecimento. Muito mais do que proibir é a publicidade relativa aos danos e ao esclarecimento às pessoas, aos cidadãos, é que levam à consciência que esta é aquela substância, por mais lícita que ela possa ser, ela pode causar um dano à sua saúde. Eu penso que o Estado tem que andar nesta via. As proibições que estão colocadas, eu penso que são proibições que foram exemplares. Os programas de combate ao uso de cigarro e ao consumo de cigarro demonstraram que, se há 20, 30 anos, metade da população brasileira consumia cigarros, isso caiu para muito menos, e esse sucesso todo foi em relação a esta atuação do Estado. Agora, no que diz respeito a estabelecer, e não é só questão de menta, disso ou daquilo, é a própria distinção do sabor das marcas. Então você tira, completa, é como se mutatis mutandis fôssemos falar do álcool, então só vai poder o álcool vendido em farmácia, porque o uísque não vai poder, a cachaça não vai poder, porque ela tem o sabor A, B ou C que torna ela atrativa. Então vamos ter um cigarro de um sabor só, vamos ter um álcool de um sabor só. É nesse sentido que eu entendo, pedindo vênia aos votos já proferidos e principalmente ao brilhante voto trazido pela eminente relatora, que aí eu penso que realmente a agência reguladora extrapolou na abrangência da regulamentação. Mas não nego, como não nega a divergência aberta pelo ministro Alexandre, nem no voto que o acompanha do ministro Luiz Fux, o seu poder regulamentar. Então, assim, senhora presidente, com essas achegas, eu peço vênia à ministra Rosa Weber e ao ministro Luiz Edson Fachin para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também principio por cumprimentar os oradores que se sucederam da tribuna e também cumprimentar a ministra Rosa Weber pelo excelente voto com o qual nos brinda na tarde de hoje, e igualmente a argumentação formulada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu esbocei um voto já há algum tempo, creio que há quase 2 anos, quando esse assunto começou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal, e as conclusões às quais eu cheguei coincidem com o voto da ministra Rosa Weber em linhas gerais. E, claro que não vou ler o meu voto todo, mas vou fazer menções a alguns trechos, dizendo o seguinte: primeiro, esta resolução da Anvisa, ela deita raízes na própria Constituição, a meu ver, de forma absolutamente indiscutível, como a ministra Rosa Weber bem pontuou. Eu vou fazer menção aqui apenas ao artigo 200, inciso 1º, que diz que compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos
produtos e substâncias de interesse para a saúde. Isso no inciso 1º. No inciso 7º, o inciso 6º também é relevante, mas o 7º é mais relevante para a discussão que estamos travando, diz o seguinte: compete ao Sistema Único de Saúde participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Em 1999, foi criada a Anvisa, mediante a Lei 9.782, exatamente dentro do quadro desse Sistema Único de Saúde. E o artigo 6º confere a esta agência reguladora a seguinte competência, que me parece bastante importante, que nós a explicitemos para aqueles que nos ouvem. A agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção, da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionadas, bem como o controle de portos, aeroportos e fronteiras. Portanto, essa intervenção, inclusive no comércio internacional, me parece absolutamente estranha ao que dispõe a legislação vigente. O que é que nós temos aqui? Nós temos exatamente o fato de que o Congresso Nacional, mediante seus membros que representam a soberania popular, outorgaram a uma agência o controle desse tipo de produto que pode ser nocivo à saúde da população. E dentro dessa competência foi editada exatamente essa Resolução 14 de 2012, ora contestada, que proíbe que se adicione ao cigarro certos aditivos que servem exatamente para aumentar o consumo, sobretudo das crianças e dos adolescentes. E, evidentemente, a Anvisa não fez isso a seu bel prazer, simplesmente por meio de uma elucubração cerebrina. Ela se baseou em estudos internacionais que hoje são públicos e foram, inclusive, adotados pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, que, aliás, recomenda aos países membros que excluam dos cigarros, excluam, enfim, da indústria tabageira, exatamente estes aditivos. É uma recomendação desses órgãos que, ao nível regional e ao nível mundial, zelam pela saúde da população do planeta. E eu, no meu voto, trago, inclusive, alguns estudos que mostram que as crianças e os adolescentes são particularmente atraídos, estimulados a utilizar o cigarro a partir desses aditivos. Um estudo feito nos Estados Unidos demonstra que, esse estudo relativamente recente, que é de 2014, demonstra que 73% dos estudantes da high school, que é equivalente ao ensino médio, e 53% dos alunos da middle school, que equivale ao ensino fundamental, que haviam consumido derivado de tabacos nos últimos 30 dias, utilizaram produtos com sabor. É por isso, então, que a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que se expunja do processo produtivo dos cigarros, que se afaste exatamente os aditivos. E esta providência não é novidade, porque existem países avançados que já adotaram essa prática. Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Singapura e Tailândia. Na América Latina, Costa Rica, o Equador, o Panamá e o Uruguai também estão avançando nesta direção importante. É, inegavelmente, um problema de saúde pública. O que a Anvisa quis, através dessa resolução,
ou impedir o avanço, a expansão do consumo do tabaco, do cigarro, até porque existem vários estudos, e eu aqui também trago à colação um estudo que é relativamente recente, mas data do momento em que elaborei meu voto, que foi divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, um estudo chamado Tabagismo no Brasil, Morte, Doença e Política de Preços e Esforços. E lá, nesse estudo, se tem alguns dados extremamente interessantes, como esse, por exemplo, que o Brasil tem um prejuízo anual de 56,9 bilhões com tabagismo. Desse total, 39,4 bilhões são gastos com despesas médicas e 17,5 bilhões com custos indiretos ligados à perda de produtividade causada por incapacitação de trabalhadores ou morte prematura. E o que é importante, é um argumento que tem sido esgrimido, é que não, porque os cigarros, eles, na verdade, são um fator de ingresso, de impostos. Mesmo isso, a meu ver, é um argumento falacioso, porque de repente viriam cigarros contrabandeados do Paraguai, etc., em prejuízo da arrecadação. Mas há um dado nesse estudo INCA que me parece impactante, na medida em que se sublinha o seguinte: a arrecadação com impostos, de impostos com a venda de cigarros no país era, né, porque o estudo é de 2015, de 12,9 bilhões, o que gera um saldo negativo de 44 bilhões por ano. Ou seja, o Estado gasta mais para conter os malefícios do cigarro do que com o dinheiro que ele arrecada com impostos. E aí esse estudo diz: a doença pulmonar obstrutiva crônica é a enfermidade relacionada ao tabagismo que mais gerou gastos aos sistemas público e privado de saúde em 2015, com 16 bilhões. Olha, se a gente arrecada 12,9 bilhões, só com a doença obstrutiva pulmonar nós estamos gastando 16 bilhões. E as doenças cardíacas vêm em segundo lugar com custo de 10,3 bilhões. Isso além de cânceres diversos, etc. E o estudo mostra que em 2015 morreram no país 256.216 pessoas por causas relacionadas ao tabaco, o que representa 12,6% dos óbitos de pessoas com mais de 35 anos. E há outros dados relevantes. Então, o que me parece, e a ministra Rosa Weber, de forma, a meu ver, muito proficiente, com devido respeito pelos argumentos em contrário, demonstra exatamente isto, que a Anvisa agiu dentro do poder geral de polícia da administração em matéria sanitária, exatamente para obviar esses malefícios, porque o tabagismo é um problema de saúde pública. E na medida em que se admite os aditivos, o que está se fazendo é incentivando cada vez mais um consumo dos cigarros, especialmente por parte dos jovens, dos adolescentes e das crianças. De maneira que, adotando os argumentos da ministra Rosa Weber, trazendo à colação esses dados que me parecem importantes, eu reitero que entendo que existem fundamentos constitucionais e legais para que a Anvisa tivesse editado a resolução em comento. Portanto, acompanho a eminente relatora para julgar improcedentes o pedido formulado na inicial. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu também queria começar cumprimentando especialmente a ministra Rosa Weber pelo brilhante voto trazido. Como nós vimos, e também nos vários votos já proferidos, aqui nós temos uma questão que transcende o objeto da ação, que é um debate, eu já trouxe isto, salvo engano, numa questão relativa à ANEEL, que envolve esse chamado regulamento delegado, né, ou regulamento autorizado, talvez, na doutrina mais antiga. Saber se a lei
deu parâmetros para essa execução. Esse é um tema entre nós mais ou menos mal desenvolvido e mal estudado. Por quê? Porque, a despeito da Constituição anterior ter estabelecido que o regulamento deveria apenas executar, ser fiel à execução da lei, e depois isso foi muito enfatizado na Constituição de 88, que criou, inclusive, aquela disposição transitória para suprimir as delegações tradicionais, artigo 24 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Não obstante, essa prática continua. 25. Essa prática continuou. Basta compulsar o Diário Oficial para vermos que, a toda hora, saem delegações, embora a doutrina considere-as, em princípio, ortodoxas e heterodoxas, mas temos essas delegações. A Receita Federal, a Polícia Federal, há vários órgãos sem parâmetros definidos. Logo, acaba sendo uma delegação, quando se dizia na jurisprudência tradicional do tribunal que se permitia, sim, o modelo do regulamento autorizado. Já era um construto, isso já vem da jurisprudência anterior. Agora, nessa nova fase, se coloca o problema das agências, algumas pensadas no texto constitucional, outras não. E aí a questão se coloca. E aí, se a gente for olhar as leis de uma maneira geral, nós vamos verificar que, em muitos casos, já existe mais do que um regulamento autorizado para essas agências, um regulamento delegado. O que pode gerar e gera um problema de âmbito constitucional. Então, esse é um aspecto importante. A outra questão que está focada aqui diz respeito à temática da questão dos direitos fundamentais, já foi aqui enfocada. Quer dizer, eles disciplinam, esses órgãos todos, esses entes autárquicos entre nós, acabam por disciplinar as relações com as entidades privadas ou até mesmo com as pessoas. Nós estamos falando do princípio da reserva legal ou o princípio da legalidade em sentido estrito. Então, em muitos casos, nós poderíamos até discutir se uma dada lei poderia estabelecer tal restrição, à luz mesmo do princípio da proporcionalidade ou da defesa do núcleo essencial de um dado direito. Mas aqui o que se discute é se o órgão regulador pode fazê-lo. Essa que é a questão que se coloca. Portanto, a questão da legalidade. E isso é relevante, relevantíssimo. Porque, veja a consequência, até em termos de representatividade. Se um órgão desse jaez pode simplesmente decidir que determinada atividade fica autorizada ou proibida, nós estamos suprimindo, ainda que houvesse delegação, nós estamos suprimindo o poder do Congresso de legislar sobre isso. E estamos transferindo a um órgão burocrático. Este é um problema seríssimo do ponto de vista constitucional. Eu tenho dito, presidente, que hoje no Brasil, ser revolucionário é defender o princípio da legalidade. Fazer cumprir a lei. Ser progressista é defender a lei e não ficar inventando cositas. Então, é disso que se cuida. E aqui é uma questão real. Simplesmente aquela fábrica se fechou porque a Anvisa decidiu. E era no interesse do público, afinal, proibiu-se agora a salsicha com dado produto ou, sei lá, alguma outra coisa. Bom, obrigado. Será que é esse o sistema que herdamos e que queremos preservar? Um modelo dessa feição autárquica? Não me parece que seja assim. E essa é a questão que se coloca a partir do voto do ministro Alexandre. Porque realmente, ao fim e ao cabo, isto vai envolver uma supressão do poder do Congresso Nacional. Veja que
no mundo todo civilizado, há debates sobre essas leis de caráter delegatório. Veja, não se trata de dizer se nós somos pró ou contra a questão da defesa da saúde, porque aqui a gente pode discutir outros aspectos. Quer dizer, o que o cidadão faz com a sua autonomia? O ministro Lewandowski citou o caso do Uruguai e faz com que a gente... agora o Uruguai é um país de vanguarda, né? Desperta interesse em todo lugar. Quer dizer, daqui a pouco dificulta proibir o cigarro, uma vez que já liberaram a maconha. Então, realmente fica assim uma coisa engraçada. E nós também, daqui a pouco, caminhamos para isso. Por razões até de racionalidade, vamos permitir que se use a droga e se descriminalize, embora entendamos que se deva também fazer campanhas para a educação, para evitar abusos, mas vamos proibir o cigarro. Então, precisamos pensar nisto em termos mesmo de um juízo consequencialista, não é? Dizer, analisar nessa perspectiva. Mas a questão realmente que toca aqui é a questão da legalidade. Aí a gente pode fazer exercício quanto à liberdade de iniciativa, quanto à liberdade profissional, porque, veja, de um dia para outro podem desaparecer profissões simplesmente porque a Anvisa ou qualquer uma dessas agências se investiu no poder de dizer que essa atividade faz mal à saúde ou a qualquer outro bem. Nós aqui não compreendemos. Poxa, mas a Constituição não diz que restrição à profissão tem que ser feita por lei? Ah, mas onde se lê lei, lei é qualquer coisa. Ah, houve delegação. Se houve delegação nesses limites, afetando direitos fundamentais, nós temos um problema aqui, não de legalidade, mas de inconstitucionalidade. Então, esta é a questão que me parece o núcleo do debate, tal como posto pelo ministro, inicialmente pelo ministro Alexandre. E me parece, então, fundamental que nós tenhamos presente. Eu acho que nós vamos continuar discutindo esse tema, tendo em vista a relevância das agências e, certamente, o protagonismo delas em relação a isso. Não se trata de dizer, não, elas querem fazer o bem, e a gente reconhece. Fazer o bem dentro do devido processo legal é a missão dos órgãos públicos. Não é só fazer o bem, né? Ah, mas tem boa intenção. Dizem que boa intenção pavimenta o caminho do inferno. Então, é disso que nós precisamos cuidar. O Brasil tem uma outra característica. Eu dizia que assisti a uma palestra, uma referência do sempre bem homenageado Everardo Maciel, a propósito dessa temática, cigarro, bebida e tudo mais. Nós fazemos uma prática tributária, e aqui não há questionamento, de elevação dos tributos em relação a esses produtos, que vão para as alturas, mas diante da ineficiência do combate a contrabando desse caminho, nós temos a importação desbragada de cigarros. Essa é uma análise que a gente também tem que fazer e que seria muito mais da competência do próprio legislador. Fazer uma análise para que se pudesse, inclusive, fazer uma checagem, afinal, da legislação vis-à-vis ao princípio da proporcionalidade. Há algum tempo, nesse contexto, se dizia que em algumas regiões do Rio de Janeiro só se pode consumir cigarro paraguaio, que obviamente não entra de forma legal no país. Quiçá nossa decisão, no sentido de proibir o cigarro, vai estimular esse tipo de prática. Então, é preciso ver isso no conjunto. Isso me parece muito sério.
Portanto, a questão da legalidade não é só um elemento simbólico. Não é só um elemento simbólico. Há um elemento realmente de representatividade. Se o Legislativo sobre isso delibera, ele terá que dar condições, inclusive, de implementar dadas políticas públicas. Quizá amanhã se decide que não devemos mais consumir açúcar, ou talvez proibir um determinado tipo de malte no uísque. E ninguém tem dúvida que aí talvez o contrabando suba de nível, né? Quer dizer, deixa eu fazer uma viagem por aí e já trazer mais algumas garrafas, né? E a outra questão que é o pano de fundo é realmente a ideia de autonomia. O ministro Toffoli falou disso de maneira muito clara. A missão do Estado aqui não é de ser uma super nani. Agora eu protejo. É, de fato, respeitar a liberdade das pessoas, de escolha. Claro que provendo informações para que as pessoas façam as escolhas. Morrer, de alguma forma, vamos morrer. Né? Alguns vão morrer infelizes, outros. Agora, é preciso que elas façam escolhas. De vez em quando a gente se surpreende aí com pessoas fumando aos 90 anos. Conta-se aqui uma história de um diálogo entre o ministro Aldir Passarinho e o ministro Rafael Maia, em que, num dado momento, o ministro Aldir Passarinho teve que passar por uma cirurgia delicada e os médicos em São Paulo disseram: veja a vantagem do senhor não fumar. O senhor teve uma resistência enorme e saiu dessa com tranquilidade. E ele voltou de lá muito envaidecido até e veio convencer o seu amigo Rafael Maia, um fumante inveterado, como todos sabiam, e disse: veja, Rafael, há um perigo desse. E o Rafael redarguiu: engraçado, mas o doente é você, não sou eu. Quer dizer, então, essas questões precisam ser... Você que passou por uma cirurgia delicada, não fui eu. Não é? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, são escolhas que as pessoas fazem, não é? No âmbito da chamada autodeterminação. Do contrário, inclusive, o mundo fica muito sem graça. Não pode andar no mato, não pode correr de automóvel, não pode fazer alpinismo. Não é? Em suma, as pessoas fazem escolhas nesse contexto. Então, me parece que nós devemos estar atentos a isto, e que é um problema que vai se colocar, certamente, em outras dimensões. Quando se fala no princípio da legalidade, nós estamos falando apenas de um aspecto formal, não. Nós estamos falando de um valor que diz, quem decidiu, gostemos ou não, tem representação, tem representatividade. Isto é suscetível de questionamento. E outra coisa, ele não pode, e aí diz a Constituição, a pretexto de regulamentar, suprimir. Então, isto é fundamental. Nós temos um encontro marcado com esse debate, porque com a multiplicação das agências reguladoras e com a vindicação natural expansionista do seu poder regulamentar, certamente vamos ter que discutir muitas vezes a própria lei da agência que faz eventual autorização ou delegação e também o ato normativo produzido por esses órgãos. De modo que, presidente, cara ministra Rosa e aqueles que o seguiram, eu vou pedir todas as vênias para acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. Presidente, a fila precisa andar. Refiro-me à fila de processos que aguardam designação de dia para julgamento. E espero vivenciar ainda no Supremo
uma época em que não julguemos, se tanto, apenas um processo por sessão. Por isso, utilizarei o poder de síntese. Todos são liberais, todos são progressistas, estamos a ver. Quem sabe daqui a pouco se proíbe até mesmo o bombom recheado com licor, a pretexto de proteger-se. Proteger-se principalmente, não bastasse o ECA, a criança e o adolescente. Os gordinhos, obesos. O bombom não passa no teste do bafômetro. Hein? Quem come um bombom desse não passa no teste do bafômetro. Será? Ante os exageros da quadra vivenciada, talvez isso ocorra, né? Colho, presidente, de memorial apresentado por terceiro, o Sinditabaco do Rio Grande do Sul, que a resolução chega ao ponto de proibir 99% dos ingredientes, com sabor não importa. A proibição é praticamente linear. Dos ingredientes utilizados por todas as marcas de cigarro e utilizados há muito tempo. Presidente, puro, só concebo o cubano, que aprecio muito. Princípio da legalidade. É lastro de um Estado democrático de direito. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A atuação das agências é uma atuação no campo executivo, é uma atuação no campo específico, é uma atuação fiscalizadora. Não podemos conceber, e já foi evocado aqui, o artigo 25 do ato das disposições constitucionais transitórias, delegação, muito menos as agências, para que normatizem. E esse artigo se refere, e não estabeleço aí a distinção entre normatizar e impor norma legal propriamente dita. Esse artigo estabelece que não pode haver delegação a quem quer que seja, de atribuição do Congresso Nacional. E apenas cabe ao Congresso Nacional, em que pese o precedente sobre o amianto, proibir algum produto no território brasileiro, por melhor que seja a intenção que impere. Não vejo como deixar de dar interpretação consentânea com a Constituição Federal ao artigo da lei atacada nesta ADI, ou seja, ao inciso, principalmente 3, do artigo 7º da Lei 9.782, de 99, no que o preceito, como está, implica delegação à agência para estabelecer normas. E a delegação, ela foi afastada ante os ares democráticos advindos da Carta de 1988 pelo artigo 25 do ADCT. Portanto, eu acolho o pedido de interpretação conforme do citado dispositivo formalizado na inicial, tal como formalizado, e penso de forma afinada com o direito, na peça primeira desta ação direta de inconstitucionalidade. E quanto à resolução, a menos que admita que a Anvisa tenha o poder de normatizar de forma abstrata e autônoma, e não tem, para mim, enquanto em vigor a Constituição de 1988, acolho o pedido formalizado. É como voto no caso.
Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, também tenho o voto nessa matéria. Eu serei breve na enunciação da minha posição a respeito da matéria. Eu quero destacar a excelência de todos os votos que aqui foram proferidos, notadamente o voto primoroso proferido pela eminente ministra relatora, ministra Rosa Weber. A mim me parece, senhora Presidente, a questão, obviamente, é relevante, isso resulta do próprio dissenso que se estabeleceu aqui a partir do voto divergente do eminente ministro Alexandre de Moraes, mas o tema é extremamente sensível, impregnado de alto relevo, a envolver a questão do conteúdo, da extensão e dos limites que incidem sobre o exercício por parte das agências reguladoras de seu poder normativo. Eu discuto a questão à luz dos diversos postulados constitucionais que aqui foram destacados, notadamente pela eminente ministra Weber, e também trato do exame desse poder normativo a partir do cotejo com o postulado da reserva de lei em tema de regulação setorial. Destaco a importância da intervenção regulatória do Estado no domínio econômico, destacando que essa intervenção não se limita simplesmente a reduzir, a limitar, restringir ou a controlar o mercado, mas legitima a possibilidade de intervenção regulatória do poder público, do Estado, com o objetivo de propiciar a efetivação, a realização de determinados valores de natureza política ou social. É por isso que se tem reconhecido que as agências reguladoras dispõem de um espaço de liberdade decisória, de um espaço de discricionariedade técnica que legitima a edição e a formulação de determinados atos de conteúdo normativo destinados a viabilizar as políticas públicas que sejam formuladas para reger determinado setor. A mim me parece que, no caso, a Anvisa exerceu de maneira legítima o seu poder normativo sem haver excedido os limites institucionais que conformam essa atividade. A mim me parece que o eminente professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, ao discutir essa questão, exatamente à luz do princípio da eficiência que foi introduzido no texto de nossa lei fundamental pela emenda constitucional 19, ele destaca um aspecto que me parece extremamente relevante. Diz aquele eminente professor: a solução consiste em interpretar o poder regulamentar como uma forma de delegação inominada, com a função de estabelecer normas de implementação ou normas de complementação das leis quadro, das lois cadre, que contenham princípios e diretrizes gerais. E observa, não se trata aqui propriamente de uma delegação legislativa, posto que de delegação legislativa não se trata, na medida em que esse ato não implica abdicação por parte do legislador de sua competência institucional, mas vale-se o legislador de uma técnica que lhe permite utilizar conceitos indeterminados, a conferir exatamente essa específica margem de liberdade decisória, de discricionariedade técnica em favor da agência reguladora na interpretação, na aplicação e na regulamentação e complementação das leis às quais essa mesma entidade
autárquica, sujeita a regime especial, se submete. Há muitas décadas, pelo menos há 2 décadas, ou talvez mais um pouquinho, cuidando da questão das telecomunicações, os saudosos ministro Carlos Medeiros Silva e professor Miguel Reale, discutindo as relações entre a atividade regulamentar e a atividade legislativa, ou seja, as relações entre regulamento e lei, ambos, de modo convergente, destacam que não há que se cogitar unicamente de regulamentos de execução estritamente subordinados aos comandos legislativos, sob pena de atividade regulamentar traduzir-se apenas num exercício, muitas vezes até inútil, de repetição dos modelos normativos contidos na lei. É preciso que se reconheça um espaço limitado de liberdade decisória em ordem a viabilizar a concretização de determinados objetivos, notadamente quando se cuida de políticas públicas em áreas tão sensíveis como esta de que se cuida. De outro lado, é importante pôr em destaque também a própria adesão do Brasil a essa convenção quadro sobre o controle do uso de tabaco. O Brasil subscreveu, como aqui já foi dito, em 2003, ratificou o chefe de Estado em 2005 e, finalmente, foi esse ato de direito internacional incorporado formalmente ao plano do nosso sistema de direito positivo em 2006. E como ressalta a eminente ministra Weber no seu doutíssimo voto, essa convenção quadro tem como objetivo, tal como resulta claramente do seu artigo 3º, aspas, proporcionar uma referência para as medidas de controle do tabaco a serem implementadas pelas partes nos níveis nacional, regional e internacional, a fim de reduzir de maneira contínua e substancial a prevalência do consumo e a exposição à própria fumaça do tabaco. Os documentos que nos foram apresentados e produzidos no contexto deste processo, eles mostram os aspectos extremamente nocivos e muitas vezes a técnica mercadológica utilizada por essas empresas produtoras de cigarros com o objetivo de atrair determinados segmentos da população, notadamente o segmento infanto-juvenil, a ponto de a própria eminente ministra Weber, logo no início do seu voto, relembrando uma passagem de manifestação da juíza Sandra Day O'Connor na Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Foi ela a primeira mulher nomeada para aquela alta corte pelo presidente Ronald Reagan. A eminente ministra Rosa Weber destaca a preocupação que foi manifestada por essa ilustre juíza, destacando que a Corte se defrontava com um dos problemas mais sérios de saúde pública, uma questão que, na verdade, afetava segmentos jovens da população daquele país. Por isso mesmo, senhora presidente, tendo voto escrito que vou fazer incorporar a esse processo, eu peço vênia aos que pensam em sentido contrário, para acompanhar o doutíssimo voto proferido pela eminente ministra Rosa Weber. Agradeço a Vossa Excelência, também serei breve, farei juntada de voto, mas não posso deixar de elogiar, primeiro, o voto tão profundo, tão completo da ministra Rosa Weber e das sustentações orais que foram feitas em novembro do ano passado, mas de toda sorte, ainda hoje na nossa lembrança. E também vou pedir vênia à divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes para acompanhar a ministra relatora julgando improcedentes os pedidos, quer quanto à lei, quer quanto à resolução.
Como aqui já foi enfatizado, este é um tema extremamente grave. Grave no que diz respeito ao que significa o poder regulamentar, que realmente pode se estender de tal maneira que se possa até suprimir a possibilidade de uma atuação legislativa num campo específico. Por outro lado, nenhuma dúvida que, neste caso, e analisando como foi feito a partir do voto da ministra relatora e nos votos que a acompanharam, e que eu agora também estou acompanhando, tem-se aqui uma pertinência e uma coerência entre o que posto na resolução, uma vez que, quanto à lei, houve unanimidade até de votos. O empate se dá relativamente às normas da resolução, que é o pedido sucessivo, exatamente. A lei teve o voto do ministro Marco Aurélio. Do ministro Marco Aurélio, sim. A presidente está anunciando que nada julgamos quanto à resolução, mas quanto à lei, sim. Quanto à lei, sim. Quanto à lei, sim. Então, quanto à resolução, que é o problema principal, que é exatamente o que foi arguido com muita cuidado pelo ministro Gilmar Mendes de uma forma especial, mas por todos os votos, sobre a importância de a gente saber qual é o espaço de regulação para que não tenha substituição do legislador. Entretanto, a minha análise converge exatamente na linha do que foi posto pela ministra Rosa Weber, relatora, e dos que o acompanharam, no sentido de que tanto os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade atendem perfeitamente ao que foi estabelecido como sendo este poder regulamentar e este poder normativo. Não vejo nenhum tipo de exorbitância, mas principalmente porque me parece que, como agora também enfatizado pelo ministro Celso de Mello, tem-se aqui o cumprimento de finalidades que são postas, tanto na Constituição, quanto na lei, quanto nas políticas públicas adotadas. O que se mostra de forma mais patente, não apenas pela legislação interna, mas até pelos acordos firmados pelo Estado brasileiro. Como disse, fazendo a juntada do meu voto, entendo que não há inconstitucionalidade a ser declarada neste caso, e com todas as vênias daqueles que votaram no sentido contrário, acompanho a ministra relatora no sentido de julgar improcedentes os pedidos, e neste caso nós temos, quanto ao conhecimento da ação, unanimidade de votos. Quanto ao primeiro pedido, que diz respeito à declaração de inconstitucionalidade da lei, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, neste caso, acompanha relatoras. Então, acho que fica o voto do ministro. Não chego à declaração de inconstitucionalidade pura, simplesmente. Agora, assento a interpretação conforme. Sim, então, neste caso, vencido o empate apenas... pedido tal como formalizado. Como formalizado, vencido no ponto. E, quanto aos pedidos sucessivos, que dizem respeito, portanto, à resolução, há um empate, 5 votos no sentido, 5 votos no outro sentido, e nós temos no nosso regimento interno o artigo 146, no sentido de que, havendo por ausência ou falta de um ministro, nos termos do artigo 13(9), empate na votação de matéria cuja solução dependa de maioria absoluta, considerar-se-á julgada a questão, proclamando-se a solução contrária à pretendida ou proposta, que, no caso, é para declarar a inconstitucionalidade. Perdão, Vossa Excelência, não aí seria. Nós temos um empecilho maior, que é o é da inconstitucionalidade de 6 votos, num sentido ou outro, individualizados. Sim. Então, a não se aplicar este, ministro, nós teríamos que, de todo jeito, assentar que não houve deliberação, ou seja, o que eu disse inicialmente, no meu voto se faz presente. Não há vinculação nem para o lado nem para o outro, controle ano difuso. passado para julgar esse processo e não concluímos o julgamento, não há julgamento. Presidente, se Vossa Excelência me permite, há uma Porque, neste caso, inicial... há um outro dado que é o da presunção de constitucionalidade. Exatamente. A pretensão inicial, presidente, almeja uma declaração de constitucionalidade. A decisão está sendo, obviamente, levada em curso
recurso e não há quórum para declarar a inconstitucionalidade tal como pretendido. Portanto, o resultado é o da improcedência por ausência de quórum para declarar a constitucionalidade. Mas é que a nossa jurisprudência... Nunca vingou no âmbito do Supremo. No parte Agora, da matéria como os tempos são realmente estranhos, quem sabe venha vingar. Ou seja, se tenha a declaração de harmonia de um dispositivo que legal... não obteve os 6 votos. Com a Constituição Federal, a declaração por maioria de 5 votos. Repete-se não é maioria. aqui. E não é maioria. Repete-se aqui a mesma situação que ocorreu no primeiro julgamento do amianto. Exatamente. Quando houve 5 votos a decidiu-se 4. naquele caso, como afirmado pelo ministro Marco Aurélio, que não se aplicaria esse dispositivo, e nós resolvemos no sentido de que não haveria a declaração de constitucionalidade nem o reconhecimento da constitucionalidade por ausência do quórum constitucional. Presidente, peço a palavra pela ordem. Por favor. No meu relatório, talvez não seja muito fiel ao que foi postulado na inicial, eu digo o seguinte: trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, contra os artigos 7, inciso 3º e 15, parte final da Lei 9782/1999. Ou seja, com relação a este pedido, não há dúvida nenhuma que o plenário afirmou que é constitucional. E julgou improcedente a ação quanto a este item. Com relação à resolução, é que houve um empate, não se alcançou o quórum constitucional de 6 votos para declarar-se a inconstitucionalidade. Então, ficou-se num limbo. Constitucional. Nem constitucional, nem constitucional. Não se teve decisão definitiva então, sobre isso. Mas com relação aos artigos impugnados, não me parece que não há dúvida. Né? Por isso é que, ao afirmar a proclamação, eu comecei dizendo exatamente isso. O plenário decidiu, quanto ao conhecimento pela unanimidade, está decidido, portanto, e quanto à lei, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio apenas no que se refere à interpretação conforme, o tribunal decidiu pela improcedência. E o que fica, portanto, então a proclamação no sentido de, quanto às normas da resolução, o tribunal não concluiu por ausência do quórum especial constitucionalmente previsto. Essa proclamação do resultado. Presidente, eu só deixo registrado que a ação proposta foi uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Sim. E, portanto, estamos diante de uma ADI. E o quórum para a declaração de constitucionalidade não foi obtido. Portanto, ipso facto, a constitucionalidade da norma está aceitada. Presidente, é que nós temos, ministro Fachin, apenas para esclarecer este dado, porque, como eu disse, nós temos até uma norma regimental que, quando se trata de matéria não deste controle específico para o qual se tem a exigência constitucional, o Supremo tem interpretado nesse sentido. E, de fato, nós já temos interpretado no sentido aqui proclamado em outros casos, como foi o caso do amianto. Você não se atingiu o quórum a que alure o artigo 97 da Constituição, portanto, não se pôde observar em relação à resolução. O postulado da reserva de plenário, obviamente, não se poderá declarar a inconstitucionalidade. Não se declarando a inconstitucionalidade, no fundo, nós teríamos que julgar improcedente a ação direta. Mas sem efeitos vinculantes. Sem efeitos vinculantes. E sem eficácia vinculante. Eficácia vinculante. Presidente, eu peço a palavra. Só um minuto. Porque o ministro Alexandre tinha pedido ante Vossa Excelência apenas para ordenar os trabalhos. Observação rápida nesse sentido, porque tanto a DI quanto a ação declaratória são dúplices, para que haja o efeito vinculante. A ação foi improcedente, mas sem efeito vinculante, como o ministro Toffoli lembrou anteriormente, agora, no controle difuso, as empresas, caso a caso, vai poder ser realizado. Presidente, leio para rememorar, apenas para rememorar o que se contém no artigo 23 da Lei 9868 de 99, rígido até aqui.
a não ser que o tribunal declare a inconstitucionalidade desse dispositivo. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. Mais claro não podia ser. Senhor presidente, eu peço a palavra, por favor. Eu queria dizer o seguinte, do ponto de vista dos efeitos práticos, esta resolução continua em vigor porque os requerentes não lograram derrubá-la, do ponto de vista do reconhecimento de sua inconstitucionalidade. Portanto, para todos os efeitos, cessados os efeitos da liminar da ministra Rosa Weber, porque a ministra Rosa Weber acaba de esclarecer que a liminar de Sua Excelência prevaleceria até o julgamento. Portanto, essa liminar caiu. Não foi declarada a inconstitucionalidade da resolução, ela permanece no ordenamento jurídico com pleno vigor. Permanece com plena eficácia. Ela permanece. Não há o efeito excludente do sistema de direito positivo que não se declarou a inconstitucionalidade. Gostaria de ouvir a ministra relatora, por favor. Senhora presidente, eu só relembrando que a minha liminar foi deferida exclusivamente com base no princípio da igualdade em função da concessão de uma liminar por um tribunal regional federal. Que, digamos assim, cuja jurisdição não alcançava todas as empresas que estavam dedicadas à produção do tipo de tabaco com adição dos aditivos. Eminente presidente, eu queria, só um minutinho, por gentileza. Queria apenas lembrar aos senhores ministros que a proclamação, portanto, a ser feita no sentido da improcedência sem efeito vinculante encontra base em deliberações deste plenário. Em sessão do dia 14 de maio de 2009, o tribunal, por maioria, resolveu questão de ordenação direta 3.154, no sentido de que o quórum exigido pelo artigo 97 da Constituição concerne apenas a pronúncia de inconstitucionalidade, não a rejeição de sua arguição, vencidos os ministros Marco Aurélio e Carlos Brito. Em sessão do dia 28 de 4 de 2007, também, no julgamento da ação direta 4.167, a ação foi julgada improcedente, sem eficácia vinculante, tal como aqui, sem efeito erga omnes, eficácia vinculante quanto a um dos dispositivos questionados, exatamente como temos aqui, por não ter sido alcançado o quórum necessário de 6 votos para a declaração de inconstitucionalidade, 5-5, diante, naquele caso, do impedimento do ministro Dias Toffoli. O que significa que o pronunciamento deste Supremo não outorga eficácia vinculante à decisão em que pese a proclamação no sentido da improcedência sem efeito vinculante e não exclui a possibilidade de rediscussão não exclui o diploma normativo impugnado do mundo jurídico. Do mundo jurídico. Exatamente. Pois não. Eminente presidente, senhores ministros, diante dessa situação que é um tanto quanto inusitada, é dever da Confederação Nacional da Indústria realizar alguns esclarecimentos de fato. Há liminares de tribunais regionais federais que, em controle incidental, declaram a inconstitucionalidade desta norma. Então, se o tribunal hoje decide que não atribui efeito vinculante à decisão, em princípio, nos parece que as liminares continuam vigorando. E essa é uma questão que, do ponto de vista do setor produtivo, é extremamente importante, porque eu preciso sair dessa tribuna e orientar as fábricas com relação ao que irá acontecer. E se me permitirem ir um pouco mais adiante, a liminar vigorou por 4 anos, quase, e foram licenciados diversos produtos com base na sua vigência. De tal sorte... Presidente, eu penso que a matéria está explicitada. A matéria já foi explicitada e a proclamação, conclui que não há eficácia quanto ao pronunciamento erga omnes. Se não há, o judiciário fica com plena liberdade de julgar os como advogados entender atuarão direito ações ajuizadas. Pois não. É exatamente isso que eu agradeço muito a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Eu vou apenas reiterar, portanto, para tornar claro,
Na ação direta de inconstitucionalidade 4.874, o plenário decidiu por unanimidade conhecer da ação, por maioria, quanto ao pedido formulado, pedido principal quanto à lei, julgou improcedente, vencido em parte o ministro Marco Aurélio, que dava interpretação conforme, e quanto aos dispositivos da resolução, que são citados, a ação foi julgada improcedente sem efeitos erga omnes, nem eficácia vinculante em face da ausência da obtenção do quórum do artigo 97. Senhora presidente, abunda não nocet. Eu requero a Vossa Excelência que expressamente declare a cassação da liminar que eu deferi. Cassando-se a liminar da ministra relatora, nos termos do seu voto. Senhores ministros, agradeço a Vossas Excelências, a senhora Procuradora-Geral da República, senhores advogados, senhores servidores, senhora Secretária de Sessões, declaro encerrada a presente sessão. Desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigada.